mesmo sabendo da imprescindível tarefa que as nossas Forças Armadas realizam, o governo brasileiro tem sido injusto e cruel com os homens e mulheres de nossas armas. Para que fique registrado o meu repúdio ao descaso com que os nossos militares têm sido tratados. Resgatei um texto, senhor presidente, um texto apócrifo, que circulou nas redes sociais já há algum tempo, e certamente deve ter sido escrito por um militar desencantado com o seu país. O texto tem como título: Chamem o Exército. Vou ler aqui o que diz o texto. A PM precisa de ajuda na pacificação do morro. Chamem o Exército. A Anvisa não consegue inspecionar o gado no campo. Chamem o Exército. O IBAMA não dá conta de coibir os desmatamentos. Chamem o Exército. O governo federal e os governos estaduais não constroem estradas. Chamem o Exército. As chuvas destroem as cidades e deixam centenas de desabrigados. Chame o Exército. Caiu um avião no mar ou na selva. Chame o Exército. No caso de calamidade pública, a Defesa Civil sozinha não resolve. Chame o Exército. A dengue ataca. Chame o Exército. Para garantir as eleições livres e seguras, sempre o Exército. Tem que vacinar a população em todos os rincões. Chame o Exército. Para garantir a segurança a presidentes, primeiros ministros e visitantes ilustres de outros países, como ocorreu na Rio+20, chama o Exército. Para a Copa do Mundo de 2014, todos viram, chama o Exército Brasileiro. E para as Olimpíadas de 2016, com certeza, mais do que nunca, vão chamar o Exército Brasileiro. E o desencantado soldado continua. Já um reajuste salarial condizente? Não temos. Adicional noturno? Não temos. Periculosidade? Não temos. Escala de 24 por 72 horas? Não temos. Hora extra, PIS, PASEP, adicional por tempo de serviço? Não temos. Residência fixa? Não temos. Certeza de descanso no final de semana? Não temos. Senhor presidente e colegas deputados, a população sabe e não se esquece nunca do papel do nosso Exército, bem como da Aeronáutica, da Marinha, que atuam não só em defesa da nossa soberania, como na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico de nosso país e atendem às populações em situações de vulnerabilidade. Só quem parece não saber, não querer saber ou se esquecer é o governo brasileiro. Há 14 anos, esses nossos homens e mulheres das armas não recebem reajustes salariais condizentes com o trabalho que realizam e a importância que tem para o Brasil. Há quase 14 anos se trata os militares como cidadãos de quinta categoria, cujo malfeito foi a partir de 1964, tirar o país da 49ª posição para a 8ª posição entre as maiores economias do mundo. Foi desenvolver a indústria naval e aeronáutica, criar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, multiplicar-se por 9 a potência elétrica instalada, multiplicar por 6 as reservas de petróleo e multiplicar por 15
as receitas com as exportações. As fronteiras econômicas ficaram maiores com a adoção do mar de 200 milhas. 20 milhões de trabalhadores rurais foram incorporados à Previdência Social. Criaram-se instrumentos sociais como o Fundo de Garantia, o PIS e o PASEP. A alfabetização foi ampliada com o Mobral. E o projeto Rondon levou estudantes a praticar suas funções no interior do país. Só para citar algumas ações realizadas. Certamente, equívocos foram cometidos. Todavia, os brasileiros, aqueles que trabalham, estudam e criam seus filhos nas lutas do dia a dia, sabem o que representaram e o que representam as Forças Armadas brasileiras. Só quem não sabe são aqueles que dizem ter e contar com um tal de exército de Stedley. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde que entrei para essa Casa de Leis em 2011, tenho recebido o apelo dos servidores militares para que consigamos, por meio de leis, fazer-lhes justiça. E digo sem medo de errar, que o governo que aí está não tem o menor interesse sequer em escutar. Um dos direitos que vimos lutando para conseguir valer é o pagamento dos 28,86%. Já ganhos, inclusive, em todas as instâncias na justiça brasileira. Fizemos várias audiências públicas nessa casa e convidamos os ministros da Defesa e do Planejamento. Sem falar nas visitas que fizemos do Gabinete Civil e aos referidos ministérios. Nenhum deles sequer aventou a possibilidade de estudar a questão do pagamento. A senhora Miriam Belchior, ministra do Planejamento à época, teve a pachorra de dizer que talvez pudesse pensar em pagar o que o governo deve aos militares, na forma de precatórios. Isso é um absurdo, é um desrespeito sem tamanho, mas não ficamos parados. A senhora Miriam não conseguiu nos paralisar. Criamos no âmbito das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional a subcomissão especial para acompanhar a política salarial dos militares e as negociações sobre salários dos militares, da ativa e dos inativos. Isso nos trouxe mais fôlego para fazer a interlocução junto à Comissão Mista do Orçamento. E com isso, convencer o relator, senador Romero Jucá, a incluir no orçamento deste ano uma rubrica para o pagamento dos 28,86%. Temos trabalhado também para salvar o Hospital das Forças Armadas, que vem vivendo a mesma doença governamental do descaso. O HFA, que é um hospital de referência no Brasil, está com as UTIs fechadas, evasão de profissionais em razão da baixa remuneração. Estamos lutando para reverter esse quadro e não vamos esmorecer. Senhor presidente, quero reafirmar aqui dessa tribuna da Câmara dos Deputados o meu respeito, a minha homenagem aos homens e mulheres que compõem as Forças Armadas do Brasil e dizer-lhes que vamos continuar lutando pelos seus direitos trabalhistas e sociais, bem como pelo respeito, à honra que merecem e continuam merecendo de todos nós brasileiros de bem. Portanto, senhor presidente, concedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Exalci. Falou muito bem. Acompanhei todos os governos militares. O Brasil progrediu realmente nas 200 milhas. O pró-álcool, numa falta de combustível imensa, foi a época de 1973. O presidente Geisel era da Petrobras na época, começou o programa do álcool, e se tem álcool hoje, devemos a ele. E que eu percebi também, todos os governos militares, todos, sem exceção,